Bom dia, sejam bem-vindos, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma live do Sexo Sem Dúvida, às 6 da manhã. E para iniciar o dia já, a gente falando de um tema super importante, super interessante, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, eu espero que você que está aí se sinta muito à vontade, se ainda está na cama, se já está tomando café, se está se arrumando para ir para o trabalho, onde você estiver, que você se sinta muito bem aqui para falar de sexo, de sexualidade, para falar de uma das dificuldades maiores que os casais têm, que é a ejaculação precoce, né? Até o final dessa live aqui, você vai entender exatamente o que fazer, se você sofre com isso, e se você tem um companheiro, às vezes, que sofre com isso, porque tem solução. A ejaculação precoce se resolve, absolutamente, não se precisa sofrer com ejaculação precoce, e sabendo que tem solução, então fica tudo um pouco mais fácil. O ejaculador precoce, por si só, ele tem a tendência a ser ansioso. Ele frequentemente é uma pessoa ansiosa. E, portanto, é uma pessoa que tende a fazer as coisas rapidamente, velozmente. O jeito de viver frequentemente é um jeito assim, ansioso. Frequentemente, não são todos os casos, mas há uma relação bastante grande. E ele é rápido não só no que ele faz na vida, ele é rápido também no sexo, para ejaculação. Então, quando o ejaculador precoce vai para uma relação sexual, ele já vai ansioso. Frequentemente, ele já vai pensando, será que agora eu vou conseguir segurar? Frequentemente, ele já vai pensando, será que hoje vai dar certo? E ele já vai antecipando o problema que pode acontecer. E aí, o que acontece? O que ocorre com o ejaculador precoce? Ele vai com um nível de ansiedade alta, portanto, a ansiedade é uma emoção, e essa emoção libera um hormônio na corrente sanguínea chamada adrenalina, e essa adrenalina vai acelerar todo o processo de ejaculação. Porque a adrenalina, quando vai para a corrente sanguínea, ela faz várias coisas. Pupila dilata, boca fica seca, o corpo se esquenta, ou as pontas do corpo se esfriam, muitas vezes dá um revertério aqui na barriga, a pessoa sente palpitação no coração, coração acelerar. São todos sintomas de adrenalina. Se você ou seu companheiro estiver sentindo isso durante o sexo, frequentemente ele está com uma descarga de adrenalina aí na corrente sanguínea dele. E aí o que acontece? Quando ele está com essa adrenalina, a adrenalina acelera todo o processo de ejaculação. Um dos primeiros erros graves que os homens fazem, e que se você quiser, a partir de hoje, mudar e começar a controlar a sua ejaculação precoce, os homens esquecem de respirar adequadamente durante o sexo. O que eu quero dizer com isso? Os homens esquecem de oxigenar. Qual a relação do oxigênio e adrenalina? Onde tem oxigênio, se baixa a adrenalina. Lembrem, ejaculador precoce frequentemente está com a adrenalina alta. Enquanto a adrenalina estiver alta, não há gel, não há creme, não há pomada, não há chá, não há remédio, não há nada que segure a ejaculação ou a velocidade da ejaculação, seja a ejaculação precoce. É preciso baixar isto aqui. Como é que se baixa? De uma forma fácil, simples, sem gastar nada? Aumentando a oxigenação. Se você aumentar a oxigenação, a adrenalina começa a baixar. Então, quem respira adequadamente, baixa a adrenalina, portanto, começa a ter um melhor controle da sua ejaculação. Isso tem que ser feito repetidas vezes, não é de uma única respiração que se transforma o sexo, mas repetidas vezes, sim, eu garanto para vocês, isso é o que a ciência, a sexologia mundial diz. Então, é preciso levantar a oxigenação para baixar a adrenalina.
um dos erros que você não pode cometer se quiser controlar a sua ejaculação precoce é esquecer de oxigenar, de respirar, de jogar oxigênio para dentro da corrente sanguínea aí. Se a adrenalina estiver alta, a ejaculação precoce tende a acontecer de novo, e de novo, e de novo, e cada vez que ela acontece, o homem vai mais preocupado, porque ela pode acontecer de novo, e aquilo fica como se fosse uma roda que não para de girar. Cada vez repete, repete, e cada vez que acontece fica mais difícil de controlar. Então, o primeiro grande erro que não pode deixar, não pode cometer, é deixar de respirar, de oxigenar, ok? Façam isso, vocês já vão ver que o corpo e o organismo já vai entrar diferente para a próxima relação sexual. Fique à vontade, façam as perguntas e eu já vou começar a responder cada uma delas aí, tá? Ok. Segundo grande erro dos homens é quando vão tentar controlar a ejaculação precoce e quando estão numa relação sexual, isso é muitas das estratégias utilizadas pelos homens, quando a excitação está muito alta, para tentar controlar a ejaculação, pensam em alguma outra coisa, muito distante dali do sexo. Esse é o segundo grande erro dos homens na tentativa de controlar a ejaculação. Então, eles pensam num acidente que eles viram, numa cena não estimulante, numa cena até de velório, cena de, sei lá, de um animal solto no pasto, não sei onde, coisas não estimulantes. Então, os homens pensando coisas não estimulantes acham que vão controlar a excitação, portanto, vão controlar a ejaculação. Não funciona. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Porque, na verdade, esse é um dos que a gente cita, um dos grandes erros dos homens que querem controlar a ejaculação, porque à medida que se desfoca o pensamento para alguma coisa não excitante, para alguma coisa não estimulante, você desfoca do sexo, da atividade, do momento, dos cheiros, dos sabores, do toque, das falas, do que se fala, do que se ouve. Você sai do contexto erótico que está acontecendo aí, da relação sexual que está acontecendo, e você vai para uma cena a nível de pensamento muito fora daí e até não estimulante, você está abrindo margem para um segundo problema, que é uma disfunção sexual, chamada disfunção erétil, impotência, abrochada. Ou seja, homens que ejaculam precocemente, quando usam mais de uma vez essa técnica, começam daqui a pouco a perceber que há problema de ereção. Portanto, é um grave problema, um erro grande, né? Se você tenta desviar o pensamento na tentativa de controlar a sua ejaculação. Se você, o seu parceiro, estiver fazendo isso, diga a ele para não fazer, porque ele está dando margem para um segundo problema, que é a disfunção erétil acontecer, porque está tirando a excitação, a estimulação, e aí a resposta é o pênis começar logo, logo a ficar mole. É um grande risco. Então, esse é o segundo erro, segundo equívoco, que você jamais, ou o seu companheiro jamais deve fazer, se quiser controlar a sua ejaculação. Um terceiro e grande erro é acreditar que a solução está diretamente ligada à questão somente do remédio. Se você for em busca de um remédio para tratar a ejaculação precoce, frequentemente te darão antidepressivos, ansiolíticos e por aí vai. Antidepressivos não são remédios feitos para ejaculação. São remédios para depressão, por isso se chamam antidepressivos, contra a depressão. E não existe remédio para ejaculação. Se você for buscar um remédio para ejaculação e o médico te receitar um remédio para depressão, ele está dando um remédio que acredita-se que, como efeito colateral, um dos problemas gerados por este remédio é a dificuldade de ejacular, ou seja, no pacote dos problemas que esse remédio vai trazer, que às vezes quem toma antidepressivo sabe, é tontura, vômito, sobretudo se o remédio não for bem receitado,
aumento de peso, insônia, dificuldade no trabalho, dificuldade de concentração. Um dos problemas também é a dificuldade de ejacular, mas um dos problemas também é falhas de ereção, frequentemente que acontecem. Então, 3 grandes erros que a gente pode cometer, ou que não deveriam ser cometidos, se você quiser controlar a sua ejaculação, porque a solução não está por aí. Eu só quero reforçar, quando eu falo dos remédios, é que a solução definitiva, ou seja, aquilo que definitivamente soluciona, não é pela via dos remédios. O remédio tende a ser muito mais algo paliativo, ou seja, você toma hoje, dá uma sensação de mais ou menos, talvez um controle, pode dar, não é para todos que dá isso, mas ali na frente você passa pelo mesmo caminho de novo, vai encontrar de novo o mesmo problema, provavelmente te esperando. Então, são 3 grandes erros. Até se alguém já tomou antidepressivo e não solucionou, se quiser colocar aqui para eu acompanhar, ou sabe de alguém que tomou e não resolveu, que fique muito à vontade e a gente vai ver que mais pessoas também já fizeram uso disso e não solucionaram. Então, quais são os 3 erros graves que alguém que quiser, ou que quer, ou que deseja controlar a ejaculação precoce, não pode cometer? Primeiro, respirar pouco, porque isso aumenta a adrenalina e dificulta ainda mais o controle da ejaculação. A adrenalina acelera a ejaculação. Se você parar de respirar, ou respirar pouco, ou for ansioso para o sexo, respirando pouco, como a oxigenação está baixa, sobe a adrenalina, portanto, consequências de ejaculação precoce, porque a adrenalina acelera todo o processo de ejaculação precoce. Esse é 1. 2, desviar pensamento para fora da cama, da transa, do instante ali. Se você desvia pensamento, daqui a pouco você está com outro problema. Você está com uma disfunção erétil, uma impotência. Tá? E terceiro, esse que eu acabei de falar na questão medicamentosa. As perguntas estão chegando, então aqui, ó, Márcio comentou, eu já tomei e não resolveu, e tive efeito colateral. Exatamente. Né? As pessoas estão comentando aqui no chat do YouTube, tanto também no Instagram. É isso aí, Márcio. E assim funciona para muita gente. Se for pela via dos remédios, tende a tomar, às vezes, a vida inteira e não resolve. Muitos deles, né? Então, até para você saber, existe fluoxetina, paroxetina, sertralina, que mais? Citalopram, clomipramina, toda essa família dos antidepressivos que são receitados, são remédios para depressão, e então não foram feitos para ejaculação. Tem um último, que é o da Paroxetina, um dos mais famosos agora, que foi desenhado para tentar ser para a ejaculação, mas já se viu que não funciona, é o último que tem de ponta em tentativa de remédio dentro da ciência, viu que não se funciona, aliás, tem que tomar umas 4 a 5 horas antes da transa, então você tem que imaginar, opa, daqui a 4 horas eu vou transar, então eu preciso tomar. Isso já torna tenso o negócio. Como é que eu vou adivinhar que daqui a 4 horas eu vou estar transando? Então, por ali já começa um problemão. E segundo, porque viram que ele não traz os efeitos esperados, então, vamos lá, mais perguntas aí. Uma aqui acabou de chegar, do Alexander. O medo de perder a ereção pode acelerar a ejaculação? Claro, certamente. O medo é uma emoção. O medo, quando sentido, seja o medo de perder a ereção, o próprio medo de ejacular rapidamente também, mas a pergunta se refere ao medo de perder a ereção. Se eu tenho medo que eu posso falhar, que eu posso não continuar com a minha ereção, se no meio do caminho eu posso perder a ereção, essa emoção, chamada medo, ela libera também adrenalina. E a adrenalina vai para a corrente sanguínea. Quando ela vai para a corrente sanguínea, ela faz 2 coisas entre todos os efeitos que eu acabei de citar antes para vocês no corpo inteiro. Ela faz a vasoconstrição, ela fecha, diminui o calibre das artérias. E quando a adrenalina vai para a corrente sanguínea, o medo gera adrenalina, a adrenalina vai para a corrente sanguínea, fecha o calibre dos vasos sanguíneos, fecha primeiro o calibre das artérias, das pontas do nosso corpo, ou seja, o pênis é uma das pontas, portanto, medo de falhar libera adrenalina,
e pode provocar, ou frequentemente vai provocar falha de ereção. E a adrenalina na corrente sanguínea também acelera todo o movimento de próstata, vesícula seminal e tal, tudo que está envolvido com a questão da ejaculação. Então, medo de falhar pode acelerar sim a ejaculação, só atualizar aqui para voltar às perguntas, e medo de falhar pode provocar falha, justamente porque fecha os vasos, provoca falha, e quando vai para a corrente sanguínea, acelera todo o processo interno de ejaculação. Ok? Então, vamos lá. Mais uma outra pergunta, a respiração seria inspirar pelo nariz e soltar pela boca? Sim, tranquilamente. Há quem goste de inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz. Eu, particularmente, gosto de respirar pelo nariz e soltar pelo nariz. Assim eu ensino os meus clientes na clínica. É respirar e soltar. Na hora da relação sexual, não precisa ficar preocupado, como eu vou respirar, que técnica eu vou usar. O organismo só precisa de oxigênio. Então, se você respirar e soltar, seja pelo nariz ou pela boca, tá tudo certo. Existe uma respiração que é respire pelo nariz e solte pela boca. Mas solte como se você fosse apagar uma vela. Solto, leve, sem fazer força. Mas isso é técnico. O importante é que você coloque oxigênio e, portanto, com oxigenação alta, adrenalina baixa. Isso é química. As duas químicas não se suportam na corrente sanguínea. Se você tiver adrenalina alta, vai ejacular rapidamente. Se tiver adrenalina alta, vai aumentar, triplicar, quintuplicar as chances, muito mais que isso, de perder uma ereção. E, portanto, as consequências virão, né? Então, oxigenação. Oxigenação alta, pensamento, não adianta deslocar o pensamento para fora, porque a gente aumenta a chance de uma falha de ereção, e não adianta ir só pela via medicamentosa, no sentido de que a solução definitiva não é pela via medicamentosa. Se você, ao tomar um remédio, o problema continuou. Ou se parar o remédio, voltou o problema. Ou seja, isso configura que ele não resolveu. Então, é mais um comentário da Regiane. Respirar é um perfeito remédio para a vida. Sim, para a vida, para o sexo, para tudo. Tudo que você fizer respirando, você desfruta mais. Tudo que você fizer respirando, você aproveita mais. Se nós fizermos aqui um teste, por exemplo, pararmos de respirar, nosso coração vai se acelerar, a gente começa a dilatar a pupila, a gente começa a ter alterações orgânicas. Por quê? Porque quando paramos de respirar, nosso corpo identifica que alguma coisa está acontecendo e ele joga a adrenalina para cima. Portanto, a gente pode provocar a liberação da adrenalina se quiser, como a gente pode oxigenar e provocar a baixa da adrenalina. Ok? Então, são 3 graves erros que você não pode cometer se você quiser solucionar a sua ejaculação precoce. Ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês que existem métodos, técnicas, exercícios fáceis, simples, de uma forma muito tranquila, que você pode fazer, ou seu companheiro pode fazer, desde a sua casa. Que se você aprendeu a ejacular rapidamente, ou se o seu companheiro desenvolveu essa ejaculação precoce depois de um tempo, ou seja, ele condicionou o corpo, o organismo a ejacular rapidamente, às vezes desde a adolescência, se masturbando rapidamente, ou em várias transações rapidinhas, feitas várias vezes entre vocês, ou ele se masturbou assistindo muito filme pornô, que frequentemente acelera a ejaculação, se ele condicionou, se ele educou para estas vias aqui, a solução existe através de exercícios de reeducação, exercícios que você pode fazer e reeducar o seu organismo para gozar, ejacular mais devagar. Existe um material montado em cima das técnicas da ciência mundial, do que hoje tem de ponta para a solução destes casos aqui, onde o homem educou o seu corpo, o seu organismo a ejacular rapidamente, e agora não consegue mais controlar, porque ninguém nasce ejaculador precoce, a gente torna o nosso organismo, e se você condicionou de alguma forma, seja desde a adolescência, como eu citei aqui, masturbando rapidamente, querendo alcançar o orgasmo,
transas rápidas, ou então assistindo vídeo pornô, se a sua via, se você percebe que passou por aqui e agora não consegue controlar, conheça um material chamado Controle 2.0. Controle 2.0 são alguns exercícios, um passo a passo, que você pode fazer na sua casa, é tranquilo, sem sair de casa, você vai reeducando o seu organismo, é sem remédio algum, é sem chá algum, sem substância alguma, simplesmente com exercícios. E você vai fazendo um passo a passo, e isso você controla, absolutamente. No final dessa live aqui, das 6 da manhã, eu até, se vocês quiserem, eu posso deixar aqui embaixo o link para vocês, é só acessar e vocês têm esse material na mão aí. Se chama Controle 2.0. Só fazer em casa e colocando as atividades do passo a passo que tem dentro desse material chamado Controle 2.0, você vai ver, já a partir de hoje, o controle vindo para sua mão. Porque são técnicas fáceis, simples. Depois eu deixo aqui embaixo, só você acessar aqui embaixo o link para o Controle 2.0, ok? E depois nos conte os avanços, e a gente vai ficar muito feliz em saber que você solucionou a sua ejaculação precoce também. Bom, tem perguntas sobre libido, perguntas sobre desejo, e outras tantas perguntas que estão chegando, que a gente não vai estar respondendo agora, eu não vou responder agora, porque essa live aqui é sobre ejaculação, sobre libido, sobre desejo. A gente vai fazer outras lives, libido feminina, masculina, desejo sexual masculino, feminino, isso a gente vai discutir em outros momentos. Essa aqui era para ser rápida, breve, antes de você ir para o trabalho, ou para onde você estiver indo, para a aula, que você leve com você já alguns conhecimentos para passar o dia de hoje, pensando que ejaculação precoce tem absoluta solução. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que eu tenha sido proveitoso para vocês e que eu tenha levado um pouquinho de conhecimento. Que vocês aproveitem isso e comuniquem aos seus parceiros, encaminhem esse vídeo aqui, esse material para o companheiro, se sabe que ele está sofrendo disso, para ajudá-lo também, que às vezes nem ele sabe como solucionar, e é tão ruim para o homem quanto é para a mulher, às vezes, sofrer com ejaculação precoce na relação. Ótimo dia, aproveitem, excelente manhã, e nos vemos numa próxima live. Um abraço grande. Até mais.